noite! Bom gosto, hein? Não é bom? Sobe, Pacheco, sobe, aleluia. Pacheco. Olha lá, ó. A gente tá aqui para mais uma jornada de futebol, uma jornada de opinião, até às 7 da noite com você. Começando essa sexta-feira aqui, esse fim de tarde, nesse clima gostoso, porque hoje eu tô com uma dupla maravilhosa que eu amo, Alex Miller e Alexandre. É dia de falar sobre a grande final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians. Olha as marcas! Eu tô eliminado. E quem vai comentar tudo, né, sobre essa final, essa primeira parte da final, são esses dois meninos aqui que estão na 7ª série. Exatamente. Não é quinta série, não, já evoluímos. Já evoluiu. Já. Mas a 7ª série atual é a antiga 6ª, você sabe? Eu sei, é o 7º ano, né? Eu passei de recuperação no conselho de classe. Na 7ª? Quando você estava na 7ª? Não, foi a única vez na vida que eu passei direto, juro. Você passou direto? Foi a única vez na vida. Ah, você não foi pro conselho de classe? Não, na 7ª eu passei direto. Na 6ª com conselho de classe, na 8ª também, primeiro, segundo e terceiro idem. Tá bom, boneco. Bom, eu nunca nem fiquei de recuperação, nem sei o que é isso. Ó, tem ainda a participação do José Paz na sede da Federação Paulista de Futebol, com declarações de algumas das estrelas da decisão. Ó, Zé lá! Beleza. E a Marina Buffon tá num shopping aqui na capital. Fazendo compras? Pra falar, depois ela aproveita, a Mar vai aproveitar pra fazer umas comprinhas lá, pra falar também dos finalistas e do São Paulo. No Santos tem amistoso agendado pra domingo. Turma, se segura na poltrona, porque sextou aqui no Gazeta Esportiva. Sobe o É som. muito bom estar com vocês. Sobe o som antes. Dicas. Claro que a gente não vai perder tempo no Gazeta Esportiva, então vem. Começo mandando os parabéns para o nosso estagiário, Vinícius Salgado! Hoje teve parabéns na redação, foi emocionante. Cantamos o parabéns Todo mundo com chorou. muita energia. Cadê a foto do Vini? Cantamos a musiquinha alternativa. Aê! A musiquinha alternativa de parabéns pra ele, em homenagem. E aqui, ó, ele tem oportunidade, ó, como repórter, ele Tá indo escreve bem, hein? o texto, escreveu Gigante, hein? matéria pro site, Tá indo bem, hein? grava off, Avante. estuda na Casper, é nosso estagiário e vai ter um futuro maravilhoso de Fera. professor. E Parabéns. joga a bola na pelada de Vini. segunda com a gente ainda. Fera Essa demais. é bom? É bom jogador. É bom de bola, é bom de Bom, bola. fininho, fisicamente E bem. o parabéns aqui do esporte é das antigas. É. Você não tava na hora do parabéns, Não foi tava. emocionante. Sabe aquela... Cantora! Satirazinha? Não. Não vou falar. Ó, você que eu falo. Quem chega Vambora, vai. agora pro Gazeta Esportiva é quem? Quem? É o Salazar, com as Quem? novidades do Santos. Agora vai. Boa noite, Salazar. O que você separou? Santos. Vai, cadê o Parará, Salazar? pá. Foi cantar o hino. Salazar. Tá dando autógrafos. Esse é o hino Leão do Mar. Ele né? caiu. Ele caiu. Caiu? Ele caiu, mas não se machucou. Tomara que não tenha se machucado, né? Ele Não, que chegou, ele tá ele no, tá lá. ele tá no skate? Não, Vai não. fazer o link. Tá lá. Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estava aqui, eu estou com o celular na mão, inclusive, porque acabou de sair uma nota da CBF e o Neymar acabou de ser desconvocado pelo Dorival Júnior, não só ele. Eu estou, inclusive, abrindo a nota nesse momento. Estamos aqui em tempo real. Alexandro do Flamengo, Endrick do Real Madrid e Lucas Perry, o goleiro do Lyon, ex-Botafogo, foram convocados nessa sexta-feira por Dorival Júnior. Repetindo, o Alexandre do Flamengo, o Endrick do Real Madrid e o Lucas Perry foram convocados pelo Dorival Júnior. Estou tentando puxar aqui a nota dos jogadores cortados. O Neymar foi cortado, então assim, Danilo, Neymar e Ederson, é isso. Danilo, Neymar e Ederson cortados. Notícia que acabou de sair aqui, nota oficial da CBF. Então a CBF chegou à conclusão de que não dá para contar com o Neymar. A gente já estava aqui preparado para falar sobre isso. O Santos treinou hoje no CT Pelé. O Neymar não foi a campo mais uma vez. O Santos está monitorando, está fazendo exames, acompanhando essa evolução do problema no músculo posterior da coxa esquerda do Neymar. E ele ainda não conseguiu reunir condições de ir para o campo. Hoje ele não participou do treinamento. A tendência é que ele viaje junto com o grupo
para Curitiba. O Santos vai fazer um amistoso domingo contra o Coritiba, lá em Curitiba, né, no Couto Pereira, às 18 horas, 6 horas da noite. Um amistoso ali para o Caixinha, inclusive, testar algumas opções. O Roleiser, que tem entrado bem, deve ser titular nessa partida. Enfim, o Caixinha vai fazer ali alguns testes. O Neymar deve viajar junto com o grupo, mas segunda-feira ele iria se apresentar ao Dorival Júnior para os amistosos contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25. Já não vai acontecer mais. O Neymar, então, vai ficar com o grupo do Santos, vai ficar no CT Rei Pelé, tratando esse problema na coxa, que, segundo os médicos, não tem lesão. Mas existe ali uma fadiga muscular, algo que impede o Neymar de jogar futebol. Vamos ter que acompanhar. Mas agora a notícia fresquinha, em primeira mão aqui, oficial. Neymar cortado da convocação da seleção brasileira, e o que chama mais atenção ali é o Endrick, né? Escolhido para o lugar do camisa 10 do Peixe. Tá certo, Mi? Puxa vida, tá certo. Que pena, né, que ele tá desconvocado. Então a gente vê aí que a lesão lá pro jogo do Corinthians. Não é lesão, é um desconforto que pode virar lesão. Então, mas é um negócio sério. Porque eu só acho que ele não tem que jogar, então, domingo contra o Coritiba, esquece, né? né? Amistoso contra o Coritiba. Ele vai estar lá porque faz parte do pacote lá, né? Do acordo, do contrato. Então ele tem que estar lá. Como ele esteve no jogo contra o Corinthians para fazer número, confundir a cabeça do adversário. Sim, mas ali era um jogo oficial. E tá perto, agora que é um amistoso, perto dos jogadores do Santos dando moral ali. Sim, mas agora é amistoso, é uma questão comercial. Inclusive o ingresso lá vai custar R$300 no Couto Pereira para um amistoso para ver o Neymar sentado no banco. É o que vai acontecer. Bom, porque se ele jogar também, aí já é demais. É absurdo, né? Aí não dá, Aí vira né? várzea total, né? Aliás, é uma confusão aí com o Neymar, mas a gente aqui não é programa de fofoca para ficar... Não foi confusão, foi diversão. Não, mas a gente não tem certeza porque a fofoca... Se aconteceu, mas também é o que ele faz a vida dele, não é problema meu. Eu quero saber dele dentro de campo. Porque às vezes as coisas podem ter reflexo dentro de campo, né? Ah, pode. Mas que fase. Bom, Marina está num evento hoje que promove a grande final do Paulistão. Boa noite, Mar. Como é que vai ser esse encontro? Oiê, gente, boa noite pra vocês. Estou aqui em meio a camisas que vocês aí conhecem muito bem, camisas históricas aí de Corinthians, de Palmeiras, que são os grandes finalistas do Paulistão. O jogo inicial aí dessa grande final começa no domingo já, então por isso que a gente tá aqui nessa segunda edição do Fute Encontro. Fute Encontro que vai acontecer aqui no Shopping Butantã, pertinho do Morumbi, né? Do ladinho do Morumbi. E esse encontro vai ser a partir das 19 horas, também vai rolar de forma gratuita. Então você que está assistindo ao programa, depois que acabar, corre pra cá, porque vai ter um bate-papo muito legal. Ainda tá rolando só uma musiquinha por aqui para receber as pessoas, as portas nem ainda estão abertas, só a gente conseguiu entrar de forma exclusiva aqui. E vai ser para falar sobre a final, obviamente, sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, esse derby que já está colocando fogo aí nessa final do Paulistão. Mas vou pedir licença aqui até sair das camisas. Márcio Gabriel está aqui comigo, Osmar Menezes também, para falar um pouquinho sobre São Paulo. São Paulo que foi eliminado na segunda-feira, aquele pênalti polêmico não entra mais aqui na conta e folgou na terça-feira, mas finalizou sua semana de treinamentos. Treinou quarta, quinta e hoje pela manhã. Teve ali um jogo-treino, as reservas do jogo contra o Palmeiras. Tiveram um jogo-treino hoje com o Grêmio Mauaense. Não foi divulgado o resultado, mas a gente sabe que o Lucas Moura continua fazendo a sua recuperação dos problemas, das dores que ele teve no joelho direito. Tá certo? No final de semana o São Paulo vai ganhar uma folga, vai voltar aos trabalhos na semana que vem. Tudo isso pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai ser lá só no dia 30 de março. Por conta disso, o São Paulo também está estudando fazer um jogo-treino contra o São Bernardo no final de semana que vem. Tá bom? Eu vou continuar aqui no evento. Daqui a pouquinho eu tento voltar para trazer alguns convidados especiais que vão estar aqui. Tá certo? Beijo para vocês. Beleza! Bom, a gente segue aqui no Gazeta Esportiva direto para a sede da Federação Paulista de Futebol. Foi lá que jogadores e treinadores de Palmeiras e Corinthians se reuniram para falar sobre a final do Paulistão. E sabe quem mais estava por lá? Nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé! Quero saber, você tem alguma declaração do técnico Abel Ferreira?
Fala, minha querida Michele Janela, beijo enorme pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Tem a declaração do Abel, sim, hoje o Abel esteve aqui na Federação Paulista, juntamente com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, o Everton, goleiro do Palmeiras, e também o Ángel Romero, jogador do Corinthians. Os 4 se juntaram ao Rafael Claus, árbitro que vai apitar o primeiro jogo da decisão nesse domingo no Allianz Parque, 18 horas e mais 30 minutos, e Matheus Candansan, pois é, o Matheus Candansan que vai apitar o segundo jogo da decisão do Paulista, lá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Todos eles concederam uma boa entrevista coletiva hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, no edifício Pelé, na Barra Funda. E agora a gente vai conferir um trechinho aí do Abel, falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também Palmeiras e São Paulo. Será que a rivalidade ali com São Paulo, Choque Rei, passou dos limites? Foi para os bastidores, já virou uma treta entre diretorias, passou dos limites do futebol. E a rivalidade Palmeiras e Corinthians continua sendo apenas dentro de campo, dentro das 4 linhas. É assim que entende o Abel Ferreira? Vamos conferir aí a palavra do treinador do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar, diretor. Não queria muito falar sobre o São Paulo, a não ser que é um grande rival e aconteceram algumas coisas desagradáveis, nomeadamente comigo, mas acho que ficou tudo tratado e respeitado e sanado. Essa pergunta que tu me disseste é espetacular, mas tem uma intencionalidade por trás dela que é provocatória e mal respondida por mim, pode dar aso à violência. Não ultimamente, mas se calhar há 2 ou 3 anos atrás o meu exemplo talvez não tenha sido o melhor, mas fui sempre capaz de reconhecer e pedir desculpa. E eu tenho que mudar, nós temos que mudar, e sei que alguns de vocês vão ficar chateados, mas vocês têm que mudar muito também. O momento de mais vergonha que eu senti na minha vida foi no Palmeiras, quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem. E um de vocês, sobretudo estão aí na Câmara, foi capaz de parar o jogo, para ir atrás, para propositadamente me expulsar por um gesto que eu estava a fazer. A bola não estava em cima de mim. Eu não sou o protagonista. Protagonistas são os jogadores. Cheguei a casa, chorei em frente à minha mulher e aos meus filhos. Porque eles sabem que aquele não sou eu. Eu não sou os meus comportamentos. Sangrei por dentro. Porque alguém de vocês decidiu passar uma imagem que em momento algum eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Todos nós temos que melhorar, mas vocês têm que melhorar muito. Desculpem-me dizer-vos isto. Todos vocês que estão aí. Todos. Se queremos mudar o futebol brasileiro. O meu respeito com o São Paulo é máximo e o meu respeito com o Corinthians é máximo, e até ao dia de hoje não tive problemas nenhuns, e como todos nós fazemos, o que nós queremos é ir para dentro de campo, competir como sempre fazemos e lutar até o último segundo para ganhar o jogo. Tá aí a declaração forte de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Quero que vocês falem muito sobre essa declaração do Abel. Uma última do Palmeiras rapidinho aqui nessa minha primeira entrada ao vivo no Gazeta, Michele. É que o Lucas Evangelista foi oficialmente anunciado pelo Verdão como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista. Assinou um contrato até o final do ano que vem, se ele atingir algumas metas pré-estabelecidas em contrato. Esse contrato dele vai ser esticado, vai ser prolongado até o final de 2027. Então, tudo certo, ele vindo do Bragantino, o Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais lá ao RBB por este atleta de 29 anos. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno. A gente ainda vai falar do Corinthians também nessa decisão, trazer a declaração do Ramon, do Romero, do Everton. Tem muita coisa pra gente falar desse super derby, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno, hein? Boa, Zé. Beijo, obrigada. Daqui a pouco você volta. Fala, Alex. Bom, o Abel tá certo. Todo mundo tem que melhorar. Pior é se alguém acha que não tem que melhorar. Então ele tem razão. Todos nós precisamos melhorar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, né, no comportamento. Eu acho que ele não falou nada demais. Eu acho que o que ele falou é algo que quem tem o mínimo de consciência, aquelas pessoas que fazem um exame de consciência ao final de cada dia, por exemplo, quando vão dormir, pensa como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, amanhã eu vou tentar melhorar. É isso. Acho que uma pessoa que tem o mínimo de equilíbrio tem que fazer isso que o Abel falou. Então ele tá certo. Acho que é legal ele assumir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades de melhorar, e também ele falar que todo mundo tem que melhorar,
Eu concordo com ele, todo mundo tem que melhorar Mas mesmo. atacou quem flagrou ele fazendo o isso é gesto de bobagem. colocar a mão nas partes íntimas, virar-se para o banco de reservas, para a comissão técnica. Ele não estava num quarto fechado, né? Exatamente, numa fração de segundo ele só faz o gesto. Pô, os caras não têm aquilo roxo para pitar. Então, é que nem o VAR. Quando você pega um frame, um segundo de uma cena... Agora, antes do que eu ia falar, é óbvio que o Abel, como figura pública, e ainda mais dentro de um campo de futebol, as câmeras estão nele, porque ele faz parte do espetáculo. Claro. Já falei isso pra ele. Abel, o futebol não é só o quadrilátero, não. Vocês, pô, vocês apontam... você é um personagem, cara. Claro, claro. O entorno, a torcida... O futebol é um teatro. Não só ele, o Gandula é um personagem, super. os repórteres são torcida, personagens, né? a torcida faz parte do A jogo. imprensa, todo mundo que tá ali, o futebol é um grande cenário, é um verdade, teatro, é um grande tá? evento. Agora, na questão ali, quando ele fala da câmera, eu também acho que ampliaram demais o gesto. Sabe? Porque foi uma coisa que ele virou ali, pá, não tem aquilo roxo pra pintar. Foi um desabafo, Aí né? você põe na câmera lenta, você repete tipo looping. aquele técnico que enfiava o dedo no nariz, imagina se Cara, botasse ele. exato, Não, mas foi bem mais Mas rápido que isso. Mas é que o do Abel foi um reflexo, gesto ele segurou pra mais- trás e mais fez aqui ó, obsceno. pra vocês. E aí, nossa, eu acho que exageraram demais também, sabe? Daqui a pouco você vai ter que jogar futebol dentro da igreja, cara. Bom, daqui a pouco vocês Eu vão quero falar do árbitro. Vocês vão falar daqui a pouco? pouquinho Tá bom. o árbitro que estará apitando esse primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians. E aí, quem que é o árbitro do jogo? Árbitro Rafael Claus, muita a gente gente já imaginava. imaginava já. Assim, eu acho até uma bobagem. Você não achou que era pro último? Então, não, tudo bem, levantarem uma bandeira, nossa, que absurdo, Rafael Claus. Quem queria apitar o jogo? O Aragão? O Romualdo Arpe Filho queria lá apitar o jogo? É óbvio que era o Claus um ou outro. Então eu tô vendo um monte de gente falar que absurdo colocar o Claus na final do Campeonato Paulista. Ué, mas ele não vai é por dos quem, melhores? meu Deus Ele do é o céu? melhorzinho. Vai É. por quem, meu Deus do Não, não céu? é esse, é o outro, O né? Klaus, por toda a carreira que ele esse tem, gostem dele ou não, eu particularmente não acho ele o melhor, como muita gente acha. Eu gosto de outros acho árbitros melhor. em relação a ele. Mas quem tem a experiência, quem tem a tarimba... E pro outro jogo? E por outro jogo é o Candansan, que é menino, tem 27 anos, primeiro ano dele como árbitro FIFA, e a Federação Paulista acredita muito nele, por isso que está atribuindo a ele essa missão. Você já tinha falado desse Falei, nome aqui, então, com Eu teria exclusividade. invertido só. Então, Eu teria invertido. eu tenho uma tese sobre isso. Eu tenho certeza de que a Federação Paulista de Futebol fez essa inversão para não ficar sempre o Klaus como Na o final. árbitro do último jogo. O problema é que ele, na minha opinião, não na sua, mas na minha, Sim. ele é o melhorzinho Tá da bom. pior safra de arbitragem Eu não da acho história isso. do futebol eu não mundial. acho. Eu acho. Eu acho que apitar jogo de futebol é a coisa mais difícil que existe Teve no, muita... Concordo. no Assim, futebol. De o tudo. Rafael É- Claus, ele errou muito já? Todos erraram muito, Sim, né? como todos. O Klaus, às vezes, ele tem um erro, na minha opinião, de querer ser acima do bem e do mal, ser muito prepotente, querer ficar acima da regra. Ele, muitas vezes, faz a regra dele. Tem acréscimo que ele não dá porque ele acha que não tem que dar. Tem expulsão que ele faz que não precisava fazer. Tem cartão que ele deixa de dar porque ele não tá com vontade de dar naquela hora. Ele tem uma história ruim com o Corinthians, não tem? De ter expulsado o Yuri Alberto? Deixa eu lá? falar uma coisa. Mas o Yuri Alberto também já tinha cartão e dá uma simulada daquela ridícula, péssimo ator. Tudo bem, foi longe da área. Eu não teria expulsado, mas a regra permite Deu margem, a né? expulsão. Deu margem, como expulsou o Cássio. É esse jogo aí, ó. O Cássio Primeiro também, tomou com amarelo dois porque amarelos chutou a fazendo bandeirinha, cera. Mas não aqui, pode ó. chutar. Só- Desculpa, depois vai foi lá. expulso aí, E o ó. Silvestre Perdão. vai falar uma coisa que é importante, e eu vou deixar ele falar porque o mérito foi dele de pesquisar e ir atrás dos números. Os corintianos estão indignados porque o Klaus vai apitar um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Porque tem toda uma história, uma fama de que o Klaus é palmeirense, é o time dele de infância, de criança. Como todos os árbitros têm um time de infância. Nós também. Todos, e nós também. Então não é porque o árbitro torce para um time que ele não pode apitar o jogo do time que ele torce, porque o árbitro, quando se torna do nível do Klaus, não tá nem aí se é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. É Ele trabalhar não bem. coloca em campo o coração. Isso eu posso afirmar e coloco sim a minha mão no fogo. Nenhum árbitro desses grandes que apitam no Brasil torcem para o time e apitam de acordo com o interesse do seu próprio time. Eu, repito, coloco a mão no fogo por todos os árbitros da Série A, por exemplo, em relação, não estou falando que são bons ou ruins, hein? Em relação à idoneidade e a puxar sardinha para o time que torce. Não existe isso. Não existe isso. E para os corintianos que estão reclamando do Klaus apitar o jogo do Palmeiras, qual que é o retrospecto do Klaus aí, ô Silvestre?
o retrospecto do Klaus em derby. São 12 derbys que ele apitou ao longo da vida dele no futebol profissional. E quantos o Palmeiras ganhou? 6 empates, 4 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras. Aí, e a primeira vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, no Paulistão de 2015, é verdade que ele expulsou o Cássio, que fez cera, para muita gente exagerou. Expulsou o Cássio? Expulsou, deu 2 Há 10 amarelos anos. por cera, mas pela regra ele poderia ter expulsado Claro, o que fez Cássio. cera. Ok? Mas sempre Mas o expulsa, hein? Corinthians ganhou aquele jogo. E eu quero dar um testemunho agora meu, pessoal, Ele porque expulsou gente do todo Palmeiras, mundo, Caio Roberto, já expulsou, Cássio. já expulsou. todo mundo que milita no futebol tem um time. Jornalista, jogador, narrador, árbitro, Eu não falo meu time, de ninguém sabe o clube time e que eu tal. tô. Eu sou São Paulino e eu adotei, lá no começo da minha carreira, a seguinte conduta, para eu tentar me blindar da minha emoção, até eu aprender a lidar com o sentimento, porque não é fácil no começo, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu sempre fui mais rígido com São Paulo nas minhas análises. Foi um jeito de eu me blindar. E com o passar do tempo você vai ganhando maturidade. E eu não tô nem aí se o São Paulo ganha, Corinthians. Eu já falei que eu torço pro time que eu cubro, para eu não ter muita dor de cabeça e avançar de fase junto com o time. O Bragueto falou isso no Mesa Redonda quando ele esteve aqui, que ele era palmeirense, a família dele brigava com ele porque nos jogos do Palmeiras, inconscientemente, ele prejudicava o Palmeiras. Então ele tinha esse... E eu acho que o árbitro ele fica suscetível a apitar muitas vezes pro time da casa pela pressão do ambiente. E o Klaus não eu tem- acho que é natural isso, é humano, né? Aquela pressão toda, ainda mais hoje em dia com clássico torcida única. Então é só uma impressão minha. ok. O cara fica mais suscetível na dúvida, ele dá pro time da casa. Bom, José Paz continua na federação e traz agora uma declaração do técnico Ramon Dias. Está contigo, Zé? Pois é, Mi, eu perguntei ao Ramon Dias sobre o Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, agora camisa 8 do Corinthians. Por quê? Porque o Garro, se for escolhido aí para ser titular ou até mesmo entrar no decorrer desse primeiro derby lá no Allianz Parque, o derby será disputado nesse primeiro momento num gramado sintético. E tem toda essa conversa aí de que o sintético faz mal, de que ele machuca os jogadores, enfim, e tem toda essa questão. E aí eu perguntei para o Ramon se ele vai colocar o Garro ou não nesse jogo. O Garro vem tendo muitos problemas no joelho, inclusive perdeu alguns jogos nesse início de temporada agora de 2025 contra o Barcelona agora de Guayaquil, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Ele jogou com uma proteção no joelho, não treinou durante toda a semana, foi para o sacrifício nessa partida que era super importante para o Corinthians nesse início de ano. Então questionei, e aí Ramon, o Garro vai para esse jogo ou não vai apesar do sintético? Vamos ver o que disse o comandante corintiano, pode rodar. É um jogador extraordinário. En nuestro funcionamiento es muy importante. Por eso todo el cuerpo médico está trabajando de la mejor manera, está haciendo todos los esfuerzos, estamos haciendo todo para que pueda ser partícipe de este partido. Y fueron ustedes los que eligieron a Garro como uno de los mejores jugadores de Brasil. Y para nosotros es importante y vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer todo el trabajo para que pueda ser partícipe de este partido tan importante. Así que esperemos se pueda recuperar y si no se recupera, tenemos jugadores de gran nivel, principalmente en ataque. Tá aí a palavra do Ramon aqui no Gazeta Esportiva, lembrando que o substituto imediato do Rodrigo Garro seria o Igor Coronado, tá machucado, lesão muscular, então vamos ver o que o Ramon vai fazer nesse primeiro derby de domingo, 18h30 lá no Allianz Parque. Devolvo para vocês, continuo aqui, daqui a pouquinho eu retorno com as palavras também do Romero, do Everton, tem muita coisa pra gente conversar, Mi. Beleza, José Paz, muito obrigada por todas as informações. Posso que você achou. completar alguma coisinha aí sobre o Completa. Garro? Porque assim, eu apurei agora que o Garro realmente, ele deixou a Neoquímica no jogo Mancando, né? da pré-Libertadores agora, quando o Corinthians foi eliminado, meio mancando, ele tá jogando no sacrifício com esse problema no joelho. Infiltração, né? Infiltração, tendinite, desde o ano passado, e ele tá lutando muito para jogar o máximo de minutos que ele consegue. Mas ele ao mesmo tempo ele está sendo preservado. O Yuri Alberto também saiu do jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica mancando, passou na nossa frente lá, mas os dois estão sendo preservados nos treinamentos para chegarem de tanque cheio. Se vai dar para o Garro, não sei. Se não der para o Garro, acredito eu que entre Romero ou Thales Magno. Agora, Michele, só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, hein? O Palmeiras nesse jogo, principalmente, eu acho que ele vai ter uma grande vantagem no aspecto físico. Sim.
porque o Palmeiras está tendo a semana inteira para administrar o tempo, treinar, se preparar, enquanto o Corinthians se doou ao máximo para tentar se classificar na Libertadores. tentou mesmo. Então teve até o aspecto emocional de não ter conseguido e o desgaste físico extremo dos jogadores que atuaram Até o Hugo, a maior parte. O Hugo Souza, goleiro, Tá não cansado. falou qual é o problema, mas que ele tá jogando também no sacrifício. Então assim, Carrilho. Por mais que o Garro jogue, por mais que o Yuri Alberto jogue, eles não estarão 100% fisicamente, assim, do jeito que os jogadores do Palmeiras estarão. Então o Palmeiras tem que aproveitar isso no primeiro jogo em casa para tentar dar um passo importante para conquistar o título. Tipo, abrir uma... 2-0 pelo menos. Pelo menos, 2 né? gols de diferença. Igual fez o Igual fez o Barcelona lá. Pra mim, se o Corinthians voltar vivo do Allianz Parque, vai ser campeão na Neoquímica É nos isso. pênaltis. O Palmeiras tem que matar em casa. Bom, vamos aproveitar Vamos. para fazer o palpitômetro? Ah, palpitômetro. Aqui, do Gazeta Esportiva. Você vai manter o que você falou no Fora do bastidor ar? agora? Hoje eu peço licença para os meninos, para variar um pouquinho, e eu vou começar dando o meu palpite. Aliás, você tá acertando todas, hein? Tô acertando. Socorro, tô com medo hoje. Footloose. Mas eu acho esse primeiro jogo é 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Olha a Michele. E aí, Alex Miller? Sou eu agora? Bom, eu vou ter que ser um pouquinho mais, então, elástico, porque se você tá falando 2-1, eu tenho que, por coerência, falar um placar um pouco mais. E eu tô sentindo que o Palmeiras vai fazer de tudo para matar o título no primeiro 4-0. jogo. Palmeiras, pode ser o Avalone? Palestra! 1, 2, 3! Corinthians, 1! Opa! E aí, Alexandre Silvestre? Eu serei mais modesto. Palmeiras ganha em casa 2-1, resultado que pra mim deixa o Corinthians vivo para pelo menos fazer um em Itaquera, porque decidir contra o Corinthians, falei ontem, repito aqui, é uma roubada, é uma fria. com o Palmeiras a que não é, torcida né? do Corinthians carrega o time nas... Afunda também quando é crise, né? Ajuda a afundar, mas pro bem e pro mal. Mas é uma roubada de decidir contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, só a torcida do Corinthians, o Corinthians vai ganhar nos pênaltis, pelo menos no jogo da volta. É o meu palpite já pro jogo de Já tá do fazendo dia o 27. palpitômetro duplo. Calma. Calma. Pra você ficar aí 2-1. Não, 2-1 é um placar que o Corinthians chega totalmente vivo pro segundo Claro que chega jogo. vivo, Não é um óbvio. 3-0. É que o 2-1 muda um pouco o formato tático do segundo jogo. 1 a 0 Porque é um pênalti, empate, não é? o Corinthians pode jogar também mais tranquilão, se empatar, vamos pra pênalti. Temos o Hugo Souza. Ó, com 2-1 pro Palmeiras, o Corinthians chega muito vivo no segundo jogo e o Palmeiras chega muito mais vivo, Tá. porque tá ganhando. E agora o José Paz? Olha, Mi, eu acredito que eles vão se estudar muito nesse primeiro jogo no Allianz Parque, vão deixar tudo pra Neoquímica, 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Temos de tudo aqui, hein? Segunda-feira a gente vê se alguém acertou o nosso palpitômetro do Gazeta Esportiva. Pessoal, eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo carinhoso pro seu Mário, que é dono da Invel, nossa parceira aqui da TV Gazeta. Um abraço, seu Mário. Mário é o nome do meu pai, do meu mesmo? irmão. Que legal. Bom, seguinte, eu tô com saudade dele, só vejo pela telinha. Mestre Alberto Helena Júnior tá na expectativa pro jogão do Allianz Parque? Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, minha doce criatura. Tudo bem aí? Bom, vamos ver se vai estar tudo bem no final de semana aí pro corintiano e pro palmeirense, que vão disputar o título paulista, né? Eu acho que o Palmeiras tem mais recursos do que o Corinthians. Ah, sabe como é que é, né? Corinthians, vive surpreendendo quando menos se espera. O Memphis, o menino lá, o atacante, fazendo seus gols, dá para o Corinthians enfrentar o Palestra e talvez até levantar com o caneco. Não deu na Libertadores, mas há possibilidade de que dê certo nesse final de semana. Vamos ver. Eu acho que o Palmeiras é o favorito. Um abraço. Abraço, mestre. O Giovanni tá falando assim, como assim 2-1 Palmeiras? É sensação. Palpite é uma coisa, torcida é outra, né? Palmeiras. É que vai dar 2-1 Palmeiras. Aí futebol é o E esporte... depois o Corinthians recupera, vai ter um tempão pra recuperar. Calma, tem E data aí FIFA. veremos o que acontece. Aí eu vou buscar inspiração. E a lógica, ela flerta menos com o futebol do que com os outros esportes. É Sem por dúvida. isso que, pra mim,
É porque o futebol é jogado com o pé, depois a gente pode falar por que isso, porque o futebol é jogado com o pé, a gente tem mais qualidade técnica sempre nas mãos, é um esporte que um detalhe muda o jogo, o melhor nem sempre ganha, porque se fosse lógico, eu depositaria todas as minhas fichas no Palmeiras, que tem um trabalho muito mais longevo, tem o melhor técnico dos últimos tempos que apareceu aqui no futebol brasileiro, enfim. Mas como é jogo, tradição, camisa, Palmeiras Corinthians decide mais em casa. favorito. Chega, Chega mas é que mais clássico favorito. iguala sempre. Mas clássico E muitas é vezes clássico. não é nem a parte técnica e tática que emocional, decide o jogo. a atmosfera do Mas jogo. é que eu acho mesmo a parte emocional do Corinthians tá pior. Claro. A parte tática. Por isso que o e Palmeiras é técnica do favorito na Corinthians tá teoria. pior. Mas o Corinthians já foi campeão várias vezes ao longo da história, e outros clubes também, mas o Corinthians se identifica com a inferioridade muitas vezes, sem ser sabe? favorito. Chegou na final de Contra 90 tudo e contra o São contra Paulo, todos. Isso, ganhou, Não, o São Paulo era favorito. Chegou na final contra o Guarani, 88, o Guarani era mais time, ganhou com o gol do Viola. Isso. Herói improvável, e tantas outras vezes. Então você já está predestinando o que vai acontecer depois, mas calma. O derby que vai definir o campeão do Campeonato Paulista está repleto de craques. Mas 2 jogadores, um de cada lado, podem decidir o futuro desse clássico. O José Paes conta pra você quem são eles. We the ones putting on the city, not them. This girl said that I look like money. Told her that I don't fold or bend. Every year I'm in the UK top 3. Talk about worldwide, then we in the top. Vai ser de arrepiar. Know what you know about M's? When you really come from the ends and the fooling around gotta come to an end. Corinthians e Palmeiras voltam a decidir o Campeonato Paulista depois de 5 anos e com 2 grandíssimos protagonistas que prometem deixar a decisão ainda mais especial: Yuri Alberto e Rafael Veiga. O meia do Verdão já é considerado um dos principais ídolos da história do clube e ele tem números impressionantes, viu? O Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras nesse século com 104 gols, o maior artilheiro da história inteirinha do Allianz Parque com 52 gols e o maior artilheiro do Verde nesse século no Paulistão com 22 tentos, como diriam aí os mais antigos. Aliás, por falar em Paulistão, só no estadual desse ano já são 6 assistências e 2 gols, um deles inclusive contra o São Paulo, gol que garantiu o Verde que te quero verde na finalíssima da competição. Eu costumo dizer que ele é um jogador que só não, para além de jogar bem, ajuda os outros a serem melhores. E isso é muito bom termos um jogador como ele. Por outro lado, as esperanças do Timão estão bastante concentradas no artilheiro Yuri Alberto, que balançou a rede 63 vezes vestindo a camisa do Corinthians. Com 6 gols no ano, 4 deles só no Paulistão, o Yuri tem correspondido demais dentro de campo e foi fundamental, primordial para a vitória diante do Santos. A última final que eu joguei aqui no Corinthians foi em 2022 e, ter essa sensação de disputar uma nova final aqui é gigantesco, ainda mais com esse grupo que está muito fechado, a gente merece muito. O Allianz Parque vai tremer, a Neoquímica Arena vai balançar e jogador de qualidade para encher os olhos nesse derby super decisivo não vai faltar não. Mucha gata, gata, afogata, toda la prenda y la plata no crecía, que ahora estamos conectados. Tem mais uma notícia importante que a gente vai dar daqui a pouco do Corinthians. E é em relação ao Memphis Depay, mas eu não vou falar agora. Agora eu quero que vocês comentem sobre esses 2 jogadores que a gente viu na reportagem do Zé e que podem ser decisivos tanto para Palmeiras quanto para Corinthians. Não sei se o Alex concorda comigo, mas acho que os 2 times têm jogadores decisivos do meio para frente. Jogadores que podem colocar a bola debaixo do braço e ganhar o título, por exemplo. Mas eu enxergo o sistema defensivo do Palmeiras muito mais forte do que o do Corinthians. O Palmeiras morde muito. Os volantes mordem demais, não dão espaço. O Palmeiras mata a jogada, não deixa o adversário jogar. Foi assim contra o São Paulo. E se precisar, bate também. Bate dentro da regra, né? Toma cartão e tal, mas enfim, mata a jogada. Eu acho que aí tá uma diferença. Mas como eu disse, palpite, pulguinha atrás da orelha. Para mim, o Corinthians volta do Allianz Parque com talvez uma derrota por 1 gol e depois vai ser campeão. O melhor da defesa do Corinthians é o Hugo. Acaba sendo, né? Acaba sendo. O Gustavo Henrique é um belo zagueiro, mas ainda não está em plena forma, assim, né? Voltou há pouco tempo de contusão, mas é um jogador que já se impõe pela qualidade nata que ele tem.
E o Corinthians vive realmente dificuldade no setor defensivo. E como o Silvestre falou, concordo, o Palmeiras tem um ataque muito perigoso, vai jogar com 3 atacantes mais uma vez, né? O Facundo, o Vitor Roque e o Estevão. Se o Veiga estiver inspirado, então fica mais difícil ainda para o time do Corinthians e para o sistema defensivo do Corinthians. O Carrillo e o Ranieri serão peças importantíssimas na missão do Corinthians em controlar o Palmeiras dentro de casa e poder aproveitar os espaços das descidas do Palmeiras para poder também tentar fazer o seu gol. Porque o Corinthians não pode entrar em campo também querendo levar um empate para a Neoquímica Arena e abdicar do jogo. Sim. Ele tem que tentar jogar, tem que tentar buscar o ataque, porque senão, se virar ataque contra a defesa, pode ser muito perigoso para o Corinthians. Bom, agora sim, vou falar da notícia do Corinthians, Silvestre. O que aconteceu com o Memphis Depay? Não é o que aconteceu, é porque o Memphis Depay é mais um dos convocados e ele vai jogar a tal da Liga das Nações, 2 jogos de quartas de final contra a Espanha. O primeiro jogo é dia 20 na Holanda, o segundo jogo é dia 23, então bem no meio das 2 finais do Campeonato Paulista. E vai dar super certo, não tem problema, a não ser que ele volte machucado. Peraí, no dia domingo ele tá aqui. Não, joga aqui. Aí viaja. Ele vai viajar e aí tem os 2 jogos contra a Espanha. O primeiro na Holanda, dia 20, o segundo, dia 23, na Espanha. Nossa, A segunda final do Campeonato Paulista Neoquímica é dia 27. Então, se ele não se machucar, mesmo que ele se canse demais nos 2 jogos, ele volta dia 24, ele chega aqui dia 24 para 25, dá ainda para ele treinar 2 dias. Que treinar, Silver? Maior cansaço do voo. Deixa eu falar, deixa eu concluir. Maior cansaço, Silver. Você tá parecendo... Tô brincando. Eu tô cansada já. Não, mas dá tempo dele participar dos 2 treinos de véspera de final, dá tempo dele jogar pôquer, ir na quebrada, comer hot dog prensado e tá em campo inteiro pro jogo do dia 27. Acho que não dá. Essas viagens, quando eu volto dessas viagens, eu volto toda cansada. Não, você volta na classe executiva lá no fundão, Nunca Michele. voltei na executiva. Na econômica. Na econômica. Esses caras voltam, é tipo ônibus leite. Eu queria voltar na executiva. Entendi. Tipo, é chique que eles voltam. Volta deitado, né? É verdade. A gente vai igual sardinha. Volta tomando choquinho nas coxas, recebendo alimento, aminoácidos. Eu não gosto de andar de avião. Os jogadores de olho, eles são muito bem tratados. Por isso que não dá pra reclamar de negócio de... deixa esse outro. Não gosto de avião. Bom, mas pode atrapalhar, você acha? Pode, claro que pode. Assim, acho que uma viagem... além do que o Memphis Depay... Os horários, gente. O Memphis Depay, para começar, ele já não tá numa boa fase técnica. Pois é. Fisicamente, não sei se ele tá também no seu ideal, porque eu tô achando ele meio fortinho. Deixa eu ver se o seu diretor... Né? Aí, ele não tá bem tecnicamente, né? Ele consegue... Ele é tão diferenciado, principalmente pro nosso nível, que mesmo quando ele não está no seu auge ou em plena forma, ele consegue ser decisivo num jogo, dar uma assistência. Se ele der uma dormida, ele pode dar um passo para gol, como ele já fez nesse ano. Ele é forte, ele é forte. Ele é um jogador de ataque, diferenciado, e eu acho que foi muito pouco marcar 2 gols em 14 jogos. Então eu acho que o Memphis está devendo em relação a gols, a artilharia. Ele não é um grande artilheiro, mas deveria ter feito mais gols. Ele tem 6 passes para gols nesse ano. Exato. Ou seja, 8 participações diretas. Tá bom, mas pro nível dele, pelo que ele ganha, pela pressão, pela camisa 10 que ele quis, por tudo que representa o pacote Memphis Depay, poderia ter entregue... 4 milhões por mês falaram, E vai além dos números também, que os números não são ruins, eu acho. Mas também não são excelentes. Não, mas ele não tá entregando em campo. Ele não tá entregando em campo. Porque às vezes você não dá assistência, nem faz o gol, mas joga pra caramba. Sim. E ele não tá jogando pra caramba. Então acho que falta um pouco do Memphis, e ele ir para a seleção, viajar, voltar, não vai treinar com os companheiros, não vai participar dos trabalhos, não vai estar focado 100% no jogo final. Então tudo isso acho que pode interferir sim no rendimento, mas é claro que o jogador da experiência dele... Tem um monte de jogador convocado do Palmeiras também. Também. Então os caras não vão treinar completos nas vésperas. E tem outra, se ele vai lá na Holanda, ele estava querendo voltar para a seleção holandesa, ele é um dos maiores artilheiros, aí ele faz bons jogos. O cara volta bonitão, grandão. Hein? Sim. Volta grandão. É bom visitar a família. Então, né? às vezes Matar mexe com o emocional do cara, vira uma chavinha ali, porque todo mundo passa por uma má fase. Eu acho sacanagem também condenar. O cara ganha 4 milhões, não faz... todo mundo passa por uma má fase, ainda mais jogador de futebol. Faz um gol de falta que a gente fica feliz. Lá no Allianz Parque, Memphis. E o Corinthians fica triste. Não, o Palmeiras fica triste. Mas o contato com os Depays na federação, eu quero ouvir também as palavras dos jogadores,
Pois é, Romero e o Everton estiveram hoje aqui na Federação Paulista de Futebol, claro, representando aí Corinthians e Palmeiras respectivamente. E aí o Romero foi questionado sobre o segundo jogo ser na Neoquímica Arena e o Corinthians ter a chance de impedir o Palmeiras de ser tetracampeão paulista consecutivo, algo que nunca aconteceu no futebol profissional no Campeonato Paulista. O Palmeiras vai brigar por isso agora nesse Paulistão de 2025. E aí, Romero, isso vai dar um gás a mais aí no Corinthians nessa grande final do Paulistão? Diga lá aqui no Gazeta Esportiva. Título é título, né? Independentemente de quem for o adversário, ganhar um título sempre é especial. Mas jogando uma final com o maior rival, acho que é muito mais especial, né? Eu tive o privilégio de ganhar esse título que você falou em 2018. É muito especial, mas ainda para nosso torcedor naquela época foi muito bom. Mas a gente pensa mais em nós, né? Independentemente do adversário, que claro que a gente respeita, né? Mas o nosso objetivo desde o começo do ano foi voltar a ganhar um título com o Corinthians, né? Que o Corinthians volte a ganhar um título. Depois de muitos anos, de 6 anos que o Corinthians não ganha título, o nosso maior objetivo é isso. Agora a gente vai falar com o José Paz, que teve mais um jogador. Foi mais um jogador que falou com lá, Zé? Foi o Everton, né, goleirão do Palmeiras, e aí a gente questionou ele aqui na federação, viu, Michele, sobre poder ser campeão. Palmeiras poder ser campeão na Neoquímica Arena, campeão paulista na casa do Corinthians. Lembrando que o Corinthians já foi campeão paulista no Allianz Parque em 2018, então agora o Palmeiras poderia dar o troco. E aí, motivação a mais, o Everton? Diga lá. Diferente dos últimos campeonatos que a gente venceu o Paulista, que foi dentro da nossa casa, também olhar e ter uma oportunidade de vencer dentro do estádio do teu rival, também é uma oportunidade. Mas a gente sabe que é duro, sabe que é clássico, sabe que é difícil, sabe que não vai ser fácil. E quando a gente fala de derby, não é política, é a verdade. Ninguém aqui quer perder, ninguém aqui quer dar nada para ninguém, é realmente jogo, ainda mais quando vale taça. Então, realmente... vai ser duro dentro de campo, vai ser disputado, vai ser competido e talvez vai ser resolvido até o último segundo do jogo. Tá então a palavra do Everton, ninguém querendo criar polêmica nesse momento, mas uma imagem, uma situação curiosa aconteceu hoje aqui na Federação Paulista. Depois da entrevista coletiva, o pessoal aqui da Federação pediu para os dois técnicos tirarem uma foto com a taça, depois os dois jogadores, aí foram lá, Romero e o Everton, tirar uma foto atrás da taça do Paulistão. Aí eles estão ali tranquilos, beleza, de repente o Romero vira e faz aquela pose ali de UFC, encarando ali, de lutador encarando o Everton, uma brincadeira, tá, o Everton deu risada, o jogador do Palmeiras, enfim, ficou um clima bastante descontraído, o Abel deu risada, o Ramon também, enfim. Por enquanto é risadinha pra lá, é conversinha pra cá, vamos ver quando a bola rolar no próximo domingo lá no Allianz Parque, você vai ter risadinha, viu, Michele? Devolvo pra vocês, sigo por aqui ainda pra gente conversar mais no Gazeta Esportiva. Ai, muito legal, ainda bem que o Everton não levou a sério. Pois é. Foi muito legal, eu acho adorei. legal essa rivalidade. Assim, às vezes eu dou uma filosofada, assim, se a gente não tá muito negativista, com muito ódio, nós jornalistas, nós torcedores, né? Porque às vésperas de um jogo desse, é polêmica de gramado, é polêmica de arbitragem. Se desse Madre Teresa de Calcutá aqui pra apitar o jogo, vão reclamar que ela tinha conexão com o Palmeiras ou com o Corinthians. Então, assim, será que a gente não pode romantizar, enxergar um pouco mais a grandeza dos dois clubes, até das duas torcidas? Até a poesia de tudo isso, né? Pô, que é linda essa final. A história centenária do derby. O Abel falou disso hoje, que ele viu o filme Romeu e Julieta, para entender um pouco mais da rivalidade. Aliás, vamos colocar aqui semana que vem, eu achei bem bacana, porque ele fala, pô, é isso, tem lá a questão, né, da rivalidade e tal, mas prevalece o amor, porque todos nós amamos futebol. Eu acho que de uns tempos pra cá a gente tá muito, sabe, pra baixo. Mas isso aí é fruto da sociedade como um todo, né? Nem é espaço aqui pra gente ficar falando. Vamos lembrar só das brigas, não sei o que tiver. Isso é reflexo do que o povo tá sentindo. Vamos olhar coisa boa, e a gente vai fazer isso aqui no Gazeta Esportiva como a gente sempre faz. É isso aí. Zé Paz, tem mais por aí, Zé?
Tem mais sim, porque eu questionei exatamente aí o Abel Ferreira sobre essa decisão que pode ser, por que não, nos 2 melhores gramados do Brasil, gramado sintético do Allianz Parque e gramado ali híbrido lá da Neoquímica Arena, lembrando que o próprio Abel Ferreira já elogiou demais o gramado do estádio do Corinthians e disse que a casa corintiana tem hoje o melhor gramado do Brasil. Vamos escutar o Abel falando sobre esse tema e nessa mesma resposta ele já emenda ali sobre a importância do Campeonato Paulista, hein? Então diga lá, Abel Ferreira. Eu acho que nós já podíamos mudar a ficha, acho que basta de falar nisso. Ainda para mais para um brasileiro ou para os brasileiros que passaram a vida toda a jogar no barro, a jogarem na rua, a jogar no paralelo, a jogar na quadra cheia de buracos, falar num gramado natural top e de um gramado sintético top, acho que basta. Isso são questões políticas. Mérito ao Corinthians porque chegou em primeiro e vai disputar a final. Mérito ao Palmeiras porque, com tudo o que se passou desde o início, com todo aquele turbulhão de críticas vindas desse lado, porque o Palmeiras não tem essa força, já o disse e volto a dizer, o Palmeiras não tem essa força e tem um problema que tem ganho algumas coisas recentemente e todos querem derrotar o Palmeiras, nós temos de estar preparados para isso. Para quem não deu a devida importância a este título que nós ganhamos o ano passado, porque muitos de vocês não deram a importância a este título, temos aqui o nosso adversário a dizer que vai dar a vida por este título. Portanto, este título vale e vale muito, e para mim vale o mesmo que um Brasileirão, que uma Copa do Brasil, dá-me o mesmo trabalho, a mesma dedicação, mas muitos de vocês nem falam neste título que nós ganhamos o ano passado. Tá aí o Abel passando o recado dele aqui no Gazeta Esportiva, lembrando que o Palmeiras tem um problema, o Gustavo Gomes teve uma entorse no joelho, comentamos ontem aqui no programa sobre essa lesão ligamentar, que não é cirúrgica num primeiro momento, mas o Abel confirmou aqui que o jogador deve ser desfalque, pelo menos nesse primeiro jogo aí já está confirmado esse desfalque do Gustavo Gomes e muito provavelmente não vai pegar o Corinthians no jogo da volta. Gustavo Gomes, que poderia também ser convocado para a seleção do Paraguai, ele é o capitão da seleção do Paraguai, também deve ser desfalque aí nessa data FIFA lá na seleção paraguaia. Enfim, o Abel vai ter que trabalhar essa zaga, mas é bom lembrar que o Mikael entrou muito bem nesse time do Palmeiras, tem feito uma boa dupla com o Murilo nos últimos jogos, tem sido uma grata surpresa, o Abel tem gostado muito dele nos treinamentos, tem apostado nele, é um cara que mostrou um vigor físico muito grande, uma parte física muito boa e tá tendo as oportunidades agora que o Gustavo Gomes tá machucado, enfim, não vinha jogando e o Mikael assumindo essa posição aí, posição importante nesse time do Palmeiras. Devolvo para você, viu, Michele Janela? Foi muito proveitoso o dia aqui, pudemos conversar com vários atletas, os técnicos dos dois times, 2 atletas, um de cada time, enfim, foi bem bacana aqui esse encontro na Federação Paulista de Futebol. Devolvo para você, beijo grande e até domingo no Mesa Redonda com todo o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians. Beijo grande. Pera, Zé. Ô Zé, primeiro eu quero falar, fica aí, Zé. Sextou ainda não. Segunda coisa, domingo, Mesa Redonda Futebol Debate, com convidados muito especiais, grande jornalista, nosso colega Nivaldo Prieto, beijão, narradorzaço. Voz aveludada. Encontrei ele nas férias de janeiro, pessoa queridíssima, estava com a demais. família, e o ex-árbitro Alfredo Loeblin também, fazendo aqui o Mesa Redonda pegar Sem fogo para papas comentar na sobre língua. esse jogo, tá? Agora, Alex Miller tem pergunta pro José Paz. Zé Paz, um periquitinho verde me contou que para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Paulinho poderia ficar à disposição e pelo menos ficar no banco de reservas, o que seria um algo a mais para o Palmeiras tentar ser campeão. Você ouviu alguma coisa nesse sentido também, meu caro José Paz? Ô Alex, picotou aqui o nome de quem que você falou aí? Desculpa, querido, eu não ouvi. Paulinho. Perfeitamente. Paulinho tem treinado com bola, já evoluiu bastante, tem treinado com os companheiros também, tem feito algumas atividades na academia de futebol. Eu não me surpreenderia se ele aparecesse pelo menos no banco de reservas na segunda partida, mas ainda nada confirmado, um burburinho realmente, você tem razão, mas repito, tem treinado com bola, tem trabalhado no campo na academia de futebol e eu também não seria uma surpresa para mim não se ele pingasse aí no banco no segundo jogo, viu, Alex?
Alex, valeu, Zé. Muito obrigada. Me diz uma coisa, vocês acham que valeria a pena colocar o Paulinho num jogo desse? Michele, como titular não vai ser. Decisivo. Mas eu acho que se ele for pro banco, não vai entrar de paraquedas ou cair de paraquedas no banco. O Palmeiras tem uma estrutura e profissionais de primeira linha para analisar tudo isso. Então, se ele for pro banco, não é porque, vem cá então, e fica aí, fica aí. Não, se ele for pro banco, é porque todos estão analisando desde agora essa possibilidade. Então vai ser no dia a dia. Ele já está treinando em campo, como o Zé Paes falou. Se ele se desenvolver bem nessa próxima... de um cara lá para resolver faltando 15 Faltam minutos. 11 dias pro jogo ainda, pro segundo jogo. Põe no finalzinho, vai que... 11 não, 13. 11 dias depois de domingo. Então faltam 13 dias. Ele já está treinando com bola em campo. Não sei. Se de repente for uma alternativa para ficar na reserva. Faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. O Palmeiras precisa de um gol para empatar para os pênaltis, por exemplo. Arrisca. Põe lá, vai que dá certo. Ué, qualidade ele tem. Raça ele tem. Ok. Pessoal, Silver, muito obrigada. Alex Miller, muito obrigada. Fala a gente outro espera dia. vocês no Outro Mesa dia. Redonda no domingão. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.